Vamos seguir no Rio também? Vamos. Porque a gente falou sobre o Fluminense, agora eu quero que a Beta também atualize sobre Vasco, porque muita coisa aconteceu também. Bronca esses dias, a Roberta. Tomou? Tomou, mas já está tudo resolvido entre nós. Tá bom. Beta, tudo bem nesse visual aí? Ai, saudade de mar, praia, tranquilidade. É esse o clima do Vasco? Tudo bem, Mari? Por enquanto ainda não é esse clima do Vasco, inclusive bem-vinda de volta. Eu vim aqui para a praia justamente em sua homenagem, Mari, em tanto tempo longe, eu quis então mostrar esse visual claro do Rio de Janeiro. O clima do Vasco a gente pode dizer que está em evolução. Quem chegou, inclusive, Mari, nesse período que você estava longe foi Payet, camisa 10, francês, e inclusive nesse período sem jogos do Campeonato Brasileiro, a expectativa do Vasco era justamente recondicionar alguns jogadores, recuperar alguns jogadores fisicamente, que é o caso do Payet. Ele estreou contra o Bahia na última rodada, entrou no decorrer da partida e fica a expectativa, então, se ele vai ser titular no clássico contra o Fluminense, jogo no Newton Santos, como o Cícero Melo falou. Inclusive, na quarta-feira, o Vasco divulgou agora a programação, o clube vai treinar no Newton Santos, justamente ali para se acostumar com o gramado, que é o gramado artificial, e o Vasco é o mandante nessa partida. Vale a gente reforçar que nessa segunda-feira, o Vasco treina em São Januário, vai ter um jogo-treino com o São Cristóvão, atividade fechada para a imprensa, a gente não vai poder acompanhar, mas isso faz parte também da preparação do Vasco para esse próximo jogo do Campeonato Brasileiro, clássico com o Fluminense. Vale a gente reforçar também sobre o Marlon Gomes. Ele estava com a seleção olímpica, sofreu um trauma no nariz, vai passar por exames nessa segunda-feira e assim que o Vasco tiver novidades, vai divulgar informações sobre esse atleta. E só para a gente fechar em relação ao Vasco da Gama, o Verratti foi comprado em definitivo. O argentino contratado agora nessa janela do meio do ano. Informação foi dada primeiro pelo canal Atenção Vascaínos e eu confirmei que o Vasco fez a compra desse atleta, tinha chegado por empréstimo com opção de compra, mas precisava cumprir uma meta que não foi divulgada pelo clube, mas ele cumpriu essa meta, então foi comprado em definitivo o Verratti, que já tem 3 gols em 5 jogos pelo Vasco, que, Mari, segue na zona de rebaixamento, mas está indo em busca aí dessa recuperação no Campeonato Brasileiro. Volto com vocês. Tá, o tom já foi de uma linha crescente. Otimismo. Tá, ok. Vai melhorar, as coisas vão melhorar. Agora, ritmo de jogo, o Vasco vai ter um jogo treino também contra o São Cristóvão hoje. Cadê? Treino intenso em busca de recuperação na tabela do Campeonato Brasileiro. De olho no clássico contra o Fluminense no próximo sábado, o técnico Ramon Dias quer dar ritmo de jogo ao Cruz Maltino durante a paralisação da data FIFA. Nesta segunda, o Vasco encara o jogo treino contra o São Cristóvão, atual vice-campeão da 5ª divisão do Campeonato Carioca, em São Januário. A atividade será fechada e pode servir para o técnico testar as novas peças do elenco que deram forças ao clube na luta contra o rebaixamento. Quem teve o melhor início foi o atacante Verratti, que agora foi comprado em definitivo pelo clube. O primeiro contrato foi de empréstimo com obrigação de compra, para agilizar a inscrição do argentino em momento-chave da temporada. O jogador de 34 anos já marcou 3 gols em seus primeiros 5 jogos, em uma parceria que promete muito para a sequência do Brasileirão. Importante para o Vasco comprar esse jogador, né? Claro, importante. É um jogador que já veio, na verdade, o Vasco já sabia que ia comprar. Eu acho que foi muito mais uma negociação ali. Você deu esse drone quando ele chegou? Deu, né? Acho que foi isso. Que ele veio com empréstimo, com obrigação de compra, se ele atingisse um determinado número de metas aí, ele atingiu algo que era muito tangível, digamos assim, algo muito fácil de fazer. Eu acho que foi muito mais forma de pagamento, entendeu? Ah, sim. Isso acontece, Isso acontece bastante, acontece bastante. E a gente consegue já fazer a leitura de personagens importantes. O Vasco pegou uma sequência difícil, né? E uma sequência de confrontos diretos, jogos fora de casa. Teve todo esse problema com São Januário, que isso atrapalha muito. Porque o fator casa, e a gente sempre traz isso aqui nesse programa, o fator casa para o Vasco é no Brasil, um dos times que mais sentem a ausência da sua torcida. Isso é muito nítido para quem gosta de futebol, como a torcida do Vasco faz a diferença para o bom desempenho do Vasco da Gama. Inclusive, se subiu para a Série A na temporada passada, foi muito por causa da torcida. Então, teve essa questão que atrapalhou muito o Vasco nessa arrancada. Mas eu ainda consigo vislumbrar uma arrancada positiva, Venê. Não, sim, uma arrancada positiva. Eu acho que assim... Medel, Paulinho Paula, o Verratti, personagens que estão sendo importantes, né? Claro que ainda tem muito a melhorar, mas
com as contratações que chegaram nesse meio da temporada e com a chegada do Ramon, que eu acho que para mim foi a melhor contratação, a comissão técnica, o treinador, né? O treinador, o seu filho, o seu auxiliar, que são duas pessoas que entendem muito de futebol. Acho, inclusive, que essa foi a melhor contratação. Assim, o Vasco ainda tem muito a melhorar. Claro que o torcedor ainda está preocupado, mas pode ficar muito mais confiante do que outrora, do que 2 meses atrás, 3 meses atrás, outrora. Caramba, Big Boys. Sério. Você viu a palavra que ele usou? Para, Fernando, não fico sem graça, Fernando. Para. Ele falou outrora. É o que é isso? É game? Para, mas compra do o que quê? em outro Online? momento, do que em outro momento. Outrora. Olha aqui, o Big Boys. Posso chamar essa enquete que tá aqui atrás? Eu posso voltar? Eu posso votar? Fala, família Cosmaltina, chegando para trazer as informações mais atualizadas do nosso Vascão. Vamos lá para o dia de hoje. Jogo treino fechado contra o São Cristóvão, deve estar acontecendo nesse momento. E aí o técnico Ramon Dias deve estar fazendo os novos testes. E nisso a gente pode imaginar o quê? Tá sacando alguém para botar Paí como titular. Então esse jogo de hoje está sendo muito importante para um teste para o jogo contra o Fluminense, que vai ocorrer no sábado, às 16 horas no estádio Newton Santos. Já puxando a informação do estádio Newton Santos, ótima notícia para o Gigante da Colina. Vai ter treino quarta-feira lá. Para quê? Para a gente ver como é o gramado. A gente já sabe como funciona o gramado, mas aí um treino no próximo palco da próxima partida é muito importante. Então, quarta-feira o treino vai ser lá para o pessoal ver como é que funciona. Já sabe, né? Mas nunca é demais. Então, é muito interessante esse treino lá. Outra informação que ocorreu hoje foi a compra em definitivo de Verratti. Ele estava como empréstimo por conta da correria do final da janela, e aí eles não tiveram tempo para definir essas informações, mas no contrato dele tinha algumas métricas que ele teria que bater, de acordo com o site Atenção Vascaíno. Ele bateu, e aí como o ESPN trouxe aqui para a gente também, na reportagem, o Vasco teve essa aquisição, fechou a compra definitiva do atleta. Mais alguma outra informação é sobre Marlon Gomes. Tudo indica que ele vai jogar com uma máscara de proteção facial, ou seja, como ele pela seleção brasileira teve uma fratura no nariz, ele está passando por avaliações médicas no dia de hoje, e aí, se liberado, possivelmente ele esteja disponível para enfrentar o Fluminense no sábado. Então é isso, pessoal, deixa o like, se inscreve no canal